Bom dia, pessoal. Hoje começa uma nova fase da campanha de oração, porque a gente acabou na semana passada o livro do Humberto de Campos sobre o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós vamos seguir trabalhando com os eventos históricos mais importantes que a gente avaliou para poder inserir vibrações no campo. E hoje a gente vai trabalhar especificamente sobre a Era Vargas. No livro de história, chama Projeto Ararebá História. O assassinato de João Pessoa, líder político da Paraíba, serviu de estopim para o início de uma ação armada contra o então presidente Washington Luiz. Apoiada pelos tenentes, a revolta foi comandada por Getúlio Vargas. Em 3 de novembro de 1930, apoiado por setores populares e pela maioria dos líderes em movimento, Getúlio Vargas assumiu o poder, evento conhecido como a Revolução de 1930. Então, foi o pretexto para que se juntassem os militares, foi o assassinato desse líder, João Pessoa, e os militares se uniram sob o comando de Getúlio, tomaram o poder, fizeram a Revolução, dando início à conhecida Era Vargas. Alguns acontecimentos importantes, deixando claro aqui que vai ser impossível, até pelo tempo que a gente tem, discorrer detalhadamente sobre cada evento importante durante esse período histórico longo, que foram mais de 15 anos que Vargas esteve no poder. Nós vamos comentar alguns que a gente considera mais importantes para dar uma noção do que deve ser inserido no campo. Então, primeiro deles, Revolução Constitucionalista de 1932, que foi um movimento de tropas paulistas contra intervenções do governo federal. Esse movimento foi reprimido pelas tropas federais em 3 meses. Eles estavam insatisfeitos com as constantes intervenções que Vargas fazia nos estados, especialmente em São Paulo. Foi um movimento que lutava pela Constituição e por mais autonomia para os estados, mas que foi sufocado rapidamente, militarmente falando. Outra coisa importante do governo Vargas foi a Constituição de 1934. Estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório. Instituiu o voto secreto, o voto feminino, salário mínimo, limitação da jornada de trabalho, dentre outros direitos trabalhistas, nacionalização de riquezas, criação da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral. Foi uma Constituição bastante democrática, um grande avanço que aconteceu nesse período. Essa primeira Constituição que realmente estendeu diversas garantias para os cidadãos, rompendo de vez, podemos dizer, com a parte da República Velha, foi a partir dessa Constituição que nós podemos considerar um grande marco. Outros acontecimentos importantes, surgiram a Ação Integralista Brasileira, AIB, sob o comando de Plínio Salgado, que vivia tendo confrontos com a Aliança Nacional Libertadora, sob o comando de Luiz Carlos Prestes. Essa AIB tinha inspiração nos regimes totalitários, na Itália e da Alemanha, enquanto que a Aliança Nacional Libertadora tinha inspiração no comunismo. Então, regimes antagônicos que viviam se chocando em manifestações, através de atos de violência, enfim, era um duelo que aconteceu muito durante esse período. Depois disso, tivemos a Intentona Comunista, que foi uma tentativa de revolução comunista reprimida fortemente pelo governo. Luiz Carlos Prestes e principais líderes comunistas foram presos. A foto da prisão do Prestes, a partir desse evento, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, porque tentou derrubar o governo Vargas. Houve também uma repressão grande nesse período, muita violência. E o conhecido Plano Cohen, que foi o pretexto para o fechamento do Congresso. Foi o golpe do Estado Novo. Veio uma Constituição outorgada de 1937, período de intensa repressão. Esse plano foi divulgado como uma suposta tentativa comunista de tomar o poder no Brasil. Então, diante dessa suposta ameaça, houve, segundo Getúlio Vargas e seus assessores diretos, a necessidade de tomar medidas mais enérgicas, aumentando assim os seus poderes e diminuindo os poderes das outras instituições. Então veio a Constituição de 37 fazendo isso, iniciando assim o período do Estado Novo, que foi o período que pode-se dizer da ditadura Vargas mesmo, que durou até 1945, como a gente vai ver. Outros fatos importantes durante o governo Vargas: criação de empresas estatais estratégicas, como Companhia Siderúrgica Nacional e Petrobras. Como eu disse, o Estado Novo acabou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nós vamos trabalhar a presença do Brasil na guerra na próxima oração. Mas só para a gente compreender, porque o Brasil lutou ao lado dos países
ditos das democracias liberais, que foi Estados Unidos, Reino Unido e França, juntamente com a União Soviética, que não era uma democracia, mas que lutou do lado dos aliados, contra os regimes totalitários. Então, como havia aqui no Brasil uma espécie de regime totalitário, ficou incoerente Vargas permanecer no poder. Então, depois disso, inclusive o Partido Comunista foi novamente legalizado e foram convocadas novas eleições. Eleito o presidente Dutra em 1945. Ficou até 1950, quando teve uma outra eleição, e mesmo depois de 15 anos, o povo escolheu Getúlio Vargas de novo para ser o presidente. Foi eleito. E quando ele iniciou o mandato dele, dessa vez houve muita resistência por parte de setores da sociedade. O principal líder da oposição era Carlos Lacerda, que sofreu um atentado, né? Teve um atentado contra a vida dele. A partir daí, principalmente os militares se organizaram para tentar derrubar Getúlio do poder. E ele, então, cometeu esse ato extremo, se suicidou em 1954. Então, como a gente pode ver, muitos acontecimentos ocorreram de forma importante. Muitos atos de violência, com o próprio suicídio do presidente da República. Então, foi um período que o campo do Brasil foi bastante afetado por vibrações muito antagônicas. E, ao mesmo tempo, foi o início da missão do Chico, em 1931. Né? A gente pode perceber, então, a sincronicidade. A Constituição de 34 avançou em termos de legalidade e a espiritualidade entendeu por bem dar início à obra do Chico Xavier, que foi uma revelação imensa, né, no campo da nossa evolução espiritual. Em 1931, lançamento do Parnaso de Além Túmulo e o encontro com Emmanuel, informação que está no livro Emmanuel, lá no prefácio. E aqui uma mensagem, assim que Getúlio Vargas deixou o poder pela primeira vez em 1945, do Neio Lúcio, nesse livro Sementeira de Luz. Seguimos com interesse o comentário de vocês relativamente à situação política de nosso país, situação repleta de problemas intrincados e complexos, em face da onda de renovação. Sofreremos muito ainda para consolidar os alicerces da verdadeira democracia. Aliás, isso é natural. Os países mais idosos na experiência do governo do povo foram compelidos a pesados esforços coletivos para ambientá-lo. Encaremos as questões com a preocupação justa, mas sem trair a serenidade que nos deve orientar. Prossigamos lutando, dividindo o tempo entre a construção das mãos e do coração, corpo e espírito, materialidade e espiritualidade, hoje e amanhã. Então, a mensagem convidando para que todos pudessem, naquela época, né, e é mensagem bastante atual, diga-se de passagem, reunir os esforços, porque a situação política do Brasil estava complicada e até hoje ainda continua, podemos dizer. Então, o foco da nossa oração: reconciliar os envolvidos nos diversos conflitos ocorridos durante a Era Vargas, possibilitando assim a harmonização do campo do Brasil nesse período. E também reverência a Chico Xavier e Emmanuel e a todos os envolvidos na respectiva obra, cujo início se deu no período histórico da Era Vargas. A gente vai trabalhar essas duas questões muito importantes, a primeira para harmonizar o campo e a segunda para reconhecer a graça que a gente foi beneficiada com a espiritualidade, trazendo esses missionários tão incríveis para nos conduzir no nosso processo de conhecimento e revelação espiritual. Às 11 horas nós começaremos. Até lá.